Melhor ainda se eu conseguir ter a consciência de melhorar como pessoa, mesmo sem estar sofrendo, né? Sim. Então é aquele cuidado que a gente tem que ter naqueles momentos que tá tudo muito lindo e maravilhoso, de não dar um passinho atrás e ser pior, voltar a ser pior, né? Então, assim, ter a consciência sempre, estar muito consciente do que a gente está fazendo, de como é que a gente está lidando, como é que está lidando com as outras pessoas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Domcast, um lugar para voltar ao essencial, onde cada história revela uma raiz e cada raiz revela um dom. Hoje nós estamos aqui com a Cláudia Sene, uma amiga que já caminha com a gente há um tempo. A Cláudia, que é artista visual, também tem formação em arquitetura, tem uma galeria de arte aqui em Marília. E hoje ela vai compartilhar um pouquinho com a gente da sua história, das suas experiências, das suas visões. Cláudia, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite, por passar esse tempo aqui conosco. É um prazer ter você aqui. Ai, Samuel, eu que agradeço. Uma delícia estar aqui. Vai ser um papo muito gostoso. Legal. Essa troca vai ser muito boa. Muito bom. Cláudia, a gente sempre fala, né, nas nossas conversas sobre quem nós somos além do nosso ofício, né? Da nossa profissão e das atividades que nós fazemos e atuamos. Então, quem é a Cláudia na raiz? Quem é a Cláudia além do ofício? Dos ofícios, né? Que você tem vários. Eu acho que eu sou uma pessoa irrequieta, né? Curiosa, eu adoro um desafio, adoro uma dificuldade, porque eu acho que aquilo é que move a gente a fazer as coisas, né, acontecerem. Então, isso é o que me desperta, assim. Aquilo que me faz acordar todo dia com vontade de fazer. Então, eu acho que o meu dia a dia é muito mais prazeroso quando eu tenho lutas para combater ali, né? Para estar fazendo acontecer. Eu acho que eu já pensei muito nisso. Quando a minha vida fica muito certinha, parece que eu tenho que desorganizar, eu tenho que ter alguma coisa que me faz sair do movimento de inércia. Porque senão fica meio chato. Então eu gosto de um desafio, isso que me move. Ô Cláudia, e de onde surgiu isso? Isso sempre existiu na sua vida? Isso começou na infância? Essa curiosidade, esse desejo por novas descobertas? Como foi isso? Como é isso para você? Eu acho que sim. Eu acho que eu sempre fui uma criança que gostava de fazer, né? Então, de brincar, as brincadeiras eram o construir. Eu acho que isso, o construir, para mim, sempre que legal. Me moveu. Então, assim, desde brincar de casinha, o brincar de casinha não era tão legal. O legal era construir a casinha, preparar a casinha. Que legal. Olha então, às vezes, era 2 dias arrumando a casinha para depois começar a brincar de casinha. Então, eu acho que o transformar sempre foi uma coisa que me motivou, né? Então, é algo que você tem um espaço ou alguma coisa que não era nada e de repente vira alguma coisa, isso é muito legal, né? E você teve alguma inspiração? Ou isso já uma coisa que já era íntima sua, já era como uma espécie de vocação? Ou você teve inspirações, por exemplo, dentro de casa
ou referências na escola, como um professor, alguém? Como que foi isso? Não, eu acho que não tive. Aham. A minha mãe sempre trabalhava muito, ela era professora, né? Aham. Então ficava fora de casa. Meu pai também. Meu pai tinha um comércio, depois tinha um sítio. Então a gente não tinha esse contato, essa coisa do... E era uma coisa que era minha, assim, férias para mim era o prazer das minhas férias era ficar pintando, desenhando, bordando, Que legal. organizando a biblioteca da minha mãe. Minha mãe sempre gostou muito de ler, então eu lembro umas férias que eu quis fazer que nem a biblioteca. Catalogar todos os livros e pôr em ordem. Verdade. Então eram umas coisas assim que eu gostava de inventar, de pintar uma parede de casa, fazer um desenho, sabe? Então era uma coisa, decorar meu quarto, era uma coisa de criança e os meus pais nunca podaram isso. Isso era muito legal. Sim. Então eu lembro... Te davam liberdade para viver isso. Um dia eu resolvi fazer um desenho grande na parede do meu quarto e uma amiguinha virou e falou assim: ai, minha mãe ia me matar se eu desenhasse na parede. E daí logo chegou meu pai e meu pai falou: que lindo! Olha, que legal. Então, assim, sempre foi bacana, porque eu podia tudo, né? Dentro de casa, eles estimulavam essa criatividade. Ô, Cláudio, você enxerga isso como uma vocação, um dom, aptidão? Como você enxerga isso? Que já existia, já era nato em você, né? Ninguém te ensinou. Como você enxerga isso? Eu acho que assim, a gente veio ao mundo para realizar alguma coisa, né? Então eu acho que esse propósito de fazer, de transformar, mesmo na época da loja, o que me realizava era quando uma família comprava as coisas e aquilo curtiam, né? E você via que aquilo ia transformar o espaço e que poderia, de alguma maneira, modificar a vida daquelas pessoas, né? A minha maior frustração era quando eu atendia um cliente que queria decorar a casa para mostrar para os outros que a casa dele era melhor do que... Aprovação social. Aquilo eu falava, puxa, mas, né, isso tem que tocar a família, tem que tocar as pessoas, né, que vivem ali, não é para mostrar para ninguém, né? Sim. Então eu acho que esse chegar aí na vida das pessoas sempre me motivou a estar realizando alguma coisa, né? Um combustível. E isso, em que momento isso se transforma, por exemplo, da relação do brincar e do fazer, né, como criança, adolescente, e você percebe isso como uma vocação profissional? Então, por exemplo, a sua primeira formação é em arquitetura, né? Como foi isso? Eu acho que era disso, desde do modificar o espaço que eu vivia, né, dentro de casa, aquilo ali foi me despertando para isso, para o projeto. Sim. Então, assim, quando a gente projeta uma casa, você vai projetar para uma família, né, específica, normalmente, e como é que aquela família vai viver, né? A gente tem que pensar muito como é que essa família vai viver, quais são os costumes e pensar como é que se adapta, né? Aquele espaço vai se adaptar à família e não ao contrário, né? Não é a família que tem que se adaptar ao espaço. Então eu acho que desde do brincar que eu fazia o meu espaço, né? Eu criava o meu espaço para brincar. Daí eu passei a brincar de maneira mais séria, né? Fazendo arquitetura. E aí você fez arquitetura e você chegou a atuar como arquiteta? Muito pouco. Daí logo eu criei uma empresa com meu ex-marido que chamava Bauhaus, que era uma empresa de impressão, né? A gente plotava. Foi aqui em Marília, a gente veio para Marília. E a gente plotava as plantas, os projetos dos profissionais da cidade. Que legal. Então, sim, fazia alguma coisa de arquitetura, mas muito pouco. Daí depois montei a Santa Mória, então também. Daí já mais a parte de interiores, fazia, Sim. Né,
Você, além da loja, você atuava também como uma consultora, né, de design de interiores, né, para os clientes, né? Sim, sim. Acabava ajudando muitas vezes os clientes a resolverem algumas questões. Eu falo até assim que eu não era muito boa vendedora, porque às vezes o cliente chegava lá e falava assim: eu vem em casa ver minha sala porque eu queria trocar o sofá e tal. E eu chegava e falava: pô, o sofá tá legal, troca só o tecido. Perdi a venda do Sincera, sofá. né? Sincera. Então, assim, eu sempre... Aquela coisa do transformar sempre foi gostoso. Então, muito mais do que vender, eu queria transformar o negócio, o espaço, né? Então, era uma coisa que me agradava fazer. E nesse movimento todo, o que foi o nascimento da transição do projeto Santa Mora para hoje, que é uma galeria. Mas antes disso, como que a arte surgiu na sua vida? Esse seu derramar como artista visual e também como profissional, né, da arte. Como foi isso? Foi aos poucos, né? Inicialmente, assim, eu gostava muito de trabalhar com os quadros na loja. Sim. Né? Eu sempre achei que a parede, a decoração da parede modifica muito o espaço do ambiente, né? Eu falava que era quase que tapete e parede era 50% da decoração, né? Concordo com então, o tapete acolhe, une, né, o ambiente, e a parede, os quadros, a decoração das paredes dão o complemento, assim. Então, eu comecei com os quadros. Daí, montei uma molduraria, comprei uma plotter, a gente imprimia gravuras e montava os quadros. Daí eu comecei a querer fazer os quadros, pintar, fazer alguma coisa assim. Então, aos poucos, fui fazendo. Quando eu comecei a fazer, eu queria estudar arte. E onde eu vou estudar arte? Daí eu comecei a pesquisar. A escola hoje mais tradicional e maior assim, do Brasil é o Parque Lage, no Rio de Janeiro. E daí eu queria estudar lá e eu falava, mas como que eu vou para o Rio de Janeiro fazer curso? Um negócio, né? Aqui, né? Família aqui. Daí começaram a ter os cursos online. Comecei a fazer os cursos online do Rio. E teve uma vez... todo final de semestre tem a apresentação dos trabalhos no Rio, né? Eles chamam de ocupação da escola. Os alunos ocupam toda a escola. 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Sim. Para apresentar seus trabalhos. E eu fui para o Rio. E quando eu cheguei lá e vi aquela escola maravilhosa e aquela quantidade de alunos e aquele lugar livre, e todo mundo criando, né? Eu falei, puxa vida, tinha que ter um desse em Marília, né? Com certeza. Então, assim... Nisso eu já tinha montado a galeria. Sim. Mas o que mais hoje move meu coração é a escola de arte, né? O que mais me movimenta, eu acho, que me faz lutar para alguma coisa é a escola de arte. Mais até do que a minha arte, né? Porque às vezes eu fico tanto tempo correndo e organizando essa parte burocrática e administrativa da escola que eu falo, não me sobra muito tempo para desenvolver o meu trabalho, que eu tenho feito, mas eu deixo por último. Primeiro é a escola. Então, eu acho que é o que move. Eu acho que com a arte a gente é capaz de transformar o ambiente, a comunidade, o bairro, a cidade, né? Então, é isso que tem mais me motivado ultimamente. Ô, Cláudia, e você falou dessa distância, né? De uma escola, a gente está aqui no interior de São Paulo e uma escola de referência no Rio de Janeiro, né? Para você, o que você acha que é a principal dificuldade hoje, principalmente interior de São Paulo, né? É uma falta de estímulo, é uma falta de interesse, ou as pessoas simplesmente falam, a arte é só para profissional, a arte é só para um escalão da pessoa que tem um dom para aquilo? Como você enxerga isso? Eu acho que assim, a gente estando longe de grandes centros, a gente tem pouco contato com a arte.
né? Então, assim, museus, galerias, exposições. Sim. Quanto mesmo de quem tem condições de estar vivendo isso e visitando, muito pouco se visita. Então, os alunos, os jovens, não têm esse contato com a arte. Que é isso que a gente hoje está tentando resgatar, buscar, né? Trazer essa proximidade. Sim. Porque daí isso vai fazendo com que as pessoas consumam mais. E o consumir não é comprar, é visitar, né? Aprender, então, né? Então, por exemplo, a galeria. A gente trabalha com vários artistas. A galeria está aberta, as pessoas podem ir lá quando quiserem visitar, né? Não precisa ir lá comprar nada, pode ir só fazer um passeio. Eu lembro um dia, eu atendi uma pessoa, tocou lá, ela falou, olha, eu sou de fora de Marília, eu estou aqui a trabalho e eu sempre pesquiso onde é que eu posso visitar e conhecer. E eu vi essa galeria de arte, eu queria conhecer. Que legal. E ela entrou, daí tinha uma cadeira, uma poltrona assim, num corredor ali. Ela falou, posso ficar sentada aqui olhando e tal? Então, o consumir arte é isso, né? As pessoas precisam de tempo para consumir, tempo para apreciar, para olhar. E a gente está vivendo um momento que o tempo é assim, Instagram virando tela, social, né? E é o desacelerar o olhar, e isso que faz a diferença até, né? A pessoa parar, analisar, deixar se tocar por aquela obra que ela está olhando, analisando, né? Então, tem que ter esse tempo para isso. Então, as pessoas têm que se aproximar da arte. E eu falo que o bem maior que faz, eu acho que é até isso, né? Porque a gente está vivendo num período tudo tão acelerado e tão agitado Sim. e tão caótico e de tanta... Eu falo de tanta briga, de tanta encrenca, até nessas questões políticas e não sei o quê. Olhar para dentro, desacelerar, né? Ter um tempo de análise da obra, de estudar, de ler, de uma leitura, sair daquela rotina do dia a dia, né? Aquela rotina que fica muito mais do social, né? Social e às vezes até de uma rotina de trabalho, né? O trabalho consome a maior parte do tempo da vida das pessoas, né? Você falou sobre essa questão do tempo e a questão da arte, né? Você acha que a arte ela tem o poder de trazer a pessoa para uma realidade maior de autoconhecimento? Eu acho que sim. Eu acho que de autoconhecimento, de autoafirmação, né? Então, o tanto a pessoa que participa, que quer fazer algum curso, aquilo ali sempre é terapia. A arte sempre é terapia, né? Então, a pessoa vai estar falando através do que ela está criando, ao invés de falar através de palavras. E aquilo ela bota para fora, né? Então, ela está botando para fora alguma coisa que ela está sentindo. Então, e por isso até a escola... trabalhar muito a escola livre, né? E o que diferencia do artesanato, não é uma escola de artesanato, é uma escola de arte. Por quê? Porque ali não é para ninguém fazer tudo igual, né? Vamos ensinar que geralmente a fazer... o que acontece no artesanato, né? Porque o artesanato, você ensina a técnica. Então, é fazer com excelência aquela técnica. Um bom artesanato é fazer muito bem feito aquilo ali. Sim. Então, se é um bordado, todo mundo fazer muito bem feito o bordado. Aquele bordado específico, né? Então é todo mundo bordando igual, as mesmas cores. Então, Verdade. É a qualidade do ponto, né? Fazer aquilo tudo muito bem feito. A arte, não. Usa-se a técnica para expressar a arte, mas a arte não precisa de uma boa técnica, né? Vai facilitar a vida do artista se ele souber bem a técnica. Mas ele não precisa ter a técnica para se expressar. Ele pode se expressar da maneira que quiser.
né? E isso é o mais importante da escola de arte, é deixar o artista livre para fazer o que ele quiser. Que legal. Então, isso faz a diferença E, Cláudia, e esse processo, como isso acontece? Porque ao mesmo tempo que a pessoa se expressa, vocês precisam trazer uma condução, né? Artística para o processo e até de técnica. Como que é esse movimento da escola e que vocês... Porque cada ser humano é cada um tem, né? Às vezes é uma pessoa que já tem técnicas, né? Ou uma pessoa que não tem técnica nenhuma. Como que vocês gerenciam isso na escola? Um dos cursos é o curso de processos criativos. E o curso é bem bacana porque, assim, cada aula é uma técnica nova que vai estar sendo usada. Então, nesse momento, vocês exploram técnicas. Técnicas. Tá. E ali, o aluno vai ter contato com a técnica e ele vai expressar ali o que ele quiser. Tá. Então, isso vai fazendo com que o aluno vai perdendo o medo de mostrar o que ele quer mostrar. Então, ele vai usando aquela técnica e ele vai se soltando. E é muito engraçado, assim, é muito bacana de observar, porque a gente vê aqueles alunos que são travados e não querem, o medo de se expor, né? Sim. Ai, vai ficar bacana, vai ficar bonito. Será que eu vou ter aceitação do outro, o outro vai achar legal? Não é importante nada disso, só se expressa, só solta. Então, a condução é muito livre para que as pessoas vão fazendo ali os trabalhos sem medo de crítica, né? Não tem o certo ou errado, não tem ficou bom, não ficou, né? O quanto mais você pôs para fora, o melhor vai ficar, né? Sim. E nesse processo, as pessoas também se descobrem, por exemplo, como às vezes a pessoa tinha uma aptidão que ela nem sabia que ela tinha. Eu acho que sim. E dentro por exemplo, nesse curso que tem o contato com vários materiais diferentes e técnicas, as pessoas se surpreendem, porque às vezes ela chega lá, eu já desenho. E eu gosto de desenhar e daí, de repente, ela experimenta alguma coisa que aquilo ali, ela fala, puxa, me encontrei e eu quero fazer mais disso. Que legal, né? E daí ela usa um outro material para se expressar e começa a gostar. Então, esse contato com vários materiais vai fazendo com que as pessoas se descubram, né? E o processo da escola, ele envolve qual faixa etária, por exemplo? Quando que uma pessoa pode começar a viver esses processos? Porque eu percebo que quando a gente traz isso para uma realidade infanto-juvenil, até mesmo nas escolas, isso praticamente não tem, né? Não existe uma matéria, né, acadêmica específica que traga isso, né, para dentro das escolas. Como que é esse universo? Vocês já começam na infância? Não, ali na escola, na Casa Santa Maura, a gente atende alunos a partir de 14 anos de idade. A partir de 14, né? Tá. Então, porque ali é onde o indivíduo começa a se descobrir como, né? Como eu tenho uma personalidade diferente dos meus pais. Sim. E quem eu sou, né? O que eu quero, o que eu gosto. Então, é um momento que ele já consegue a começar a identificar. Sim. E eu acho que a gente, nesse período, vai fazendo a diferença muito. É muito marcante o trabalho da arte para o adolescente, né? Faz a diferença na vida dele. E é um período difícil da vida, né? A gente já passou por isso. Sim, muito. Como é inseguro, a gente tá com, né, um mundo pela frente e quem sou eu, o que eu quero, né? Então, é uma maneira que é muito bacana para o adolescente se descobrir. Nas escolas, tem uma matéria que chama arte. Normalmente tem, né? Meu filho já passou dessa idade e eu lembro que tinha essas matérias. Então, assim, como é que são trabalhadas, eu não sei. E também é uma carga horária muito pequena que talvez não dê tempo para explorar isso. Tanta coisa, né? Então, eu acho que é algo que faz a diferença. Hoje, uma das coisas que a gente está buscando e querendo muito é conseguir
que os alunos de escola pública tenham acesso à casa, né? Então, faz parte dos nossos projetos essa abertura e como é que a gente vai conseguir trazer esses alunos para dentro Porque tem pessoas incríveis e artistas, né, incríveis dentro dessas escolas. E não só talento, não é aquela coisa, tem talento pro tem desenho, dom para aquilo. Não, isso se desenvolve, né? Sim. Então, mais do que buscar esses talentos, é buscar essa meninada que quer muito fazer isso, que quer botar para fora aquilo que eles acreditam, o que eles estão sentindo. Então, a importância maior é essa, né? Da gente resgatar aí essa meninada que quer mostrar a maneira que eles estão enxergando o mundo, como é que eles se enxergam, e isso que é importante. E geralmente você pensa que esse processo, ele hoje na escola, ele começa e tem um término ou é livre? As pessoas começam e elas ficam o tempo que elas quiserem, o tempo que quiser. Como que você lida isso? Todos os cursos são contínuos. Nenhum curso começa e termina, né? Porque é livre. Então, mesmo, por exemplo, a gente tem um outro curso que é arte botânica. Então, incrível, né? Aprende desde o colher, né, a secar as plantas e as flores e depois começar a criar as obras com aqueles trabalhos. Então, você chega um momento que você aprendeu como é que você colhe, que tipo de planta você escolhe, como é que você seca, mas depois tem todo o trabalho que você começa a desenvolver e criando. Sim. Então, ali não tem limite. E a troca sempre é muito boa, né? Então, quando você tem ali uma turma, 4, 5, 6 alunos, e ali um dá uma ideia, outro, né? E vai aflorando. Todo mundo começa a mostrar seu trabalho e a coisa enriquece, né? É rico, porque a gente veio para viver em comunidade. Então, Concordo. assim, fazer as coisas com pessoas próximas é uma troca que é muito rica sempre. Então, é experiência de vida, né? É um momento que cada um tá vivendo, é um problema que de repente alguém chegou com um problema. Então, isso tudo faz parte do processo de criação da obra, né? Isso é muito interessante porque geralmente a gente pensa que é o oposto, né? Que o artista só cria sozinho, de que o artista ele vai ter o momento dele de criação, ele não pode ser interrompido, não pode ter mais ninguém. Eu acredito que tem assim os momentos de solitude que são importantes, mas eu acho que isso que você está falando, ele traz uma reflexão, eu até queria saber a sua opinião, sobre a relação familiar. Então, por exemplo, você falou disso como essa troca, né? Que às vezes as pessoas hoje elas vivem tão isoladas, né? No mundo do celular, no mundo do trabalho, elas perderam até mesmo o interesse em querer trocar genuinamente. Então, eu acho que trazer essa leitura que hoje a escola traz, para você também trazer um laço familiar, essa proximidade com os alunos, com as pessoas, também criar um envolvimento mais íntimo e sair da superfície para uma camada mais... Como você vê esse movimento? Eu acho que tem uma proximidade realmente, e ali o trabalho de arte, a gente fica mais sensível, né? Você tem que se permitir ser mais sensível. Então, realmente, essa troca, e eu acho que transparece depois para dentro da família essa desaceleração que a gente acaba fazendo quando está apreciando ou quando está vivendo arte, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu gosto quando eu vou visitar exposições ou museus é ir sozinha. Eu gosto de ir sozinha porque tem obra que eu vou ficar mais tempo parada, tem obra que eu vou ver mais rapidamente. Então, isso é o meu tempo.
E se você vai com mais gente, Sim. acaba que todo mundo precisa ir no mesmo tempo, né? Verdade. Então é uma coisa que o olhar, o apreciar a arte ou aquele momento tem que ser um momento seu, de desacelerar. E isso te deixa, eu acho que assim, te resgata sensibilidades que de repente você não estava conseguindo acessar. E faz diferença depois na relação com as outras pessoas, né? Com a tua família. Com a sociedade, com a inclusive, sociedade, né? O olhar é diferente. Eu acho que o olhar de quem começa a ter contato com a arte modifica completamente. A pessoa nunca volta a ser a mesma, né? Uhum. E eu acho assim, a pessoa transformada, né? A arte transforma as pessoas. E são as pessoas que transformam o mundo, Claro, né? sem dúvida. Então a gente transforma primeiro o ambiente onde a gente vive, a casa, a família, o bairro, a cidade, e a gente vai fazendo coisas que afetam a todo mundo, né? Uhum. Ô, Cláudio, e para você, qual é o maior aspecto, a maior ferramenta da arte? É a transformação? É a transformação. É a transformação. E isso, a gente tem provas. Então, assim, tem cidades, tem bairros que eram muito violentos, isso no mundo. Sim. E que começaram a trabalhar a arte dentro desses bairros e a comunidade se transformou, né? Então, eu falo muito assim, o olhar, a gente dá essa importância, os empresários, né, principalmente porque é a população, a camada da população que movimenta, que faz dinheiro acontecer, né? Porque é importante. Concordo. Quem produz, quem faz a coisa acontecer, ter esse olhar para a arte, né? Uhum. Porque isso transforma a comunidade onde ele vive, onde a empresa dele está, né? E isso faz a diferença para a cidade. Então a gente precisa dessa atenção. É um movimento, né? Um ecossistema que precisa ser criado para que isso aconteça, né? Você falando isso, eu penso na arte também como, eu acho que sair da zona de conforto e a gente começa a se permitir errar, né? Uhum. Porque a gente vive numa sociedade que prega tanto perfeccionismo, né? E o perfeccionismo a gente sabe que não existe, ser perfeito. E acho que quando a gente começa a se envolver um pouco com a arte, a gente começa a aprender que a gente erra. E é no errar, no processo, que a gente acaba construindo coisas novas e trazendo... o que para mim é o mais importante da vida é aprender, né? Então, se permitir errar, acho que a arte tem essa força também, né? De tirar a pessoa daquele momento. Não, eu não vou fazer sempre tudo perfeito. Eu não consigo chegar na perfeição. Então, o permitir-se errar, eu acho que nos coloca numa posição até de enxergar a vida de uma forma mais humilde, mais sincera, né? Eu acho... E quando a gente começa a se permitir errar, a gente aceita o erro do outro também. Nossa, isso é... E daí Verdade. vai ficando tudo mais humano, né? Então, assim, as relações vão ficando mais humanas. Então, eu acho que isso realmente... A arte vai sensibilizando todo mundo. E isso modifica, né? Se as pessoas forem todas... E o quanto a gente está precisando disso, né? A gente está vendo situações acontecendo que você fala, meu Deus do céu, como é que chegou a esse ponto? Como é que as pessoas estão fazendo isso? Então, essa sensibilidade a gente precisa resgatar urgentemente, né? Uhum. Cláudia, você entende que a arte em geral, seja processo criativo, seja contemplação, troca, enfim, a arte como no geral, ela é espiritual? Eu acho.
eu tenho uma criação, né, religiosa e eu falo que hoje eu acho que com a arte eu nunca me senti mais próxima de um divino do que antes, porque ali é uma conexão que a gente acaba fazendo, né? E é uma abertura. Eu acho que a gente precisa muito estar acreditando que tem algo mais divino e mais forte, mais poderoso do que a gente, para a gente se sentir mais protegido e falar, eu posso me expor, apesar de tudo, desse mundo que muitas vezes é muito cruel, eu posso me expor porque eu tenho algo divino para mostrar, né? E que não importa como vão ser os olhares das outras pessoas para isso, eu posso estar me expondo, né? Então eu acho que eu acredito muito que tenha essa permissão e isso para mostrar, né? A gente tem muito que mostrar porque a gente tem um divino dentro da gente, todo mundo tem, né? Eu concordo. Então é algo belo aí para mostrar. É uma relação que você falou que é como se a gente não fosse impossível separar a beleza da verdade, né? A beleza e a verdade são coisas únicas, né? E aí essa relação do ser divino, eu acho que você bateu num ponto que é chave, assim. Que é quando a gente se permite fazer algo genuinamente para mudar a vida das pessoas e nessa relação sensível, a gente não só se julga menos, como a gente aprende a olhar para a vida das outras pessoas, para os relacionamentos, sem aquele olhar de ficar julgando, né? Mas realmente em poder aprender com o outro e saber que todo ser humano carrega essa relação do ser divino, e que se a gente não realmente entrar nesse modo de vida, a gente deixa de ser humano, né? Tem uma frase que eu gosto bastante do Jonathan Simões, que ele fala que sou ser humano, nem mais nem menos, né? Então eu acho que quanto mais a gente se relaciona com o ser divino, mais humano a gente se torna, né? E mais a gente enxerga as outras pessoas como ser humano e aprende que a vida é assim, a gente tá aqui, a gente é finito, passageiro, mas enquanto a gente tá aqui, o que a gente pode realmente deixar para a vida das outras pessoas? E será que esse é realmente o meu interesse? O que eu posso deixar aqui de marca do bem, né? De amor para a vida das pessoas? E a gente percebe que isso, se a gente não vive isso, cria uma ruptura muito grande, né, Cláudia? Fica tudo muito superficial. Superficial, não é? Se a gente... E eu acho que todo mundo acaba, às vezes, passando por isso, vivendo aquela rotina do dia que é o trabalhar, comprar, pagar conta, né? A gente tem que tomar cuidado. Eu acho que eu já vivi muito tempo dessa maneira. E o que é que eu estou realmente realizando? Faz diferença na vida das pessoas, né? Então, eu acho que a hora que você... Daí é o propósito da vida da gente. Tá aqui para alguma coisa. Alguma coisa a gente tem que fazer de diferença no mundo que a gente vive, né? Sim. Em servir, né? Em servir. E a gente vive em comunidade, é um coletivo. Isso faz, né, a diferença. E pode ser lindo, e pode ser maravilhoso. E hoje eu falo assim, até o sofrimento é lindo, né? Sim. Até porque o quanto a gente aprende quando também está vivendo e passando por situações difíceis, né? Então, tirar beleza em tudo da vida, porque realmente... É um presente isso que a gente vive, né? Ontem estava chovendo, hoje amanheceu um dia lindo. Então,
é ver beleza, né? Procurar, procurar beleza em tudo. Tudo tem beleza, né? Eu concordo com isso. Eu acho que a nossa era, né? A gente vive numa era de anestesia, né? Então, a maioria das pessoas, quando entra nesses ritmos automatizados, elas acabam entrando num processo de anestesiamento. E a anestesia nos deixa incapazes de viver essa relação genuína consigo mesmo, com Deus e com as outras pessoas. Eu acho que um dos principais eixos da nossa existência, é o que você falou, é justamente quando a gente se dispõe, a gente olha para dentro de si, a gente percebe que a gente está indo para esse caminho desses ritmos automáticos e a gente fala, peraí, tem muito mais do que o meu umbigo aqui, do que o mundo que eu vivo. O mundo é rico e é um presente. Eu acho que quando nós olhamos para a realidade, para a vida das pessoas, e a gente entende que tudo é um dom, que é um canal de graça. Eu entendo cada novo dia como uma graça, porque nós somos seres finitos, nós estamos aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, então estar aqui, estar para um novo dia, como você mesmo disse, para essas relações, é entender como um canal de graça, como um presente do divino, do ser de Deus, para falar assim, não, eu posso realmente ser diferente, eu posso realmente viver uma relação diferente com as pessoas. E você bateu num ponto, numa tecla que eu acho que é uma das mais difíceis de nós vivermos, que é a relação do sofrimento. Porque nós não gostamos de sofrer, né? A gente não gosta de sofrer, mas o sofrer, passar pelo deserto, passar pelo sofrimento, realmente nos transforma, se nós realmente entendermos que o sofrimento ele é mais do que uma relação de dor, mas é uma dor como um processo de forjar o nosso amadurecimento e a nossa forma de viver, de se doar mais. Quando você olha para a sua jornada, o que o sofrimento mais te ensinou ou mais te ensina? O que você mais aprende com o sofrimento? Eu acho que eu já passei períodos bem difíceis na vida. Hoje eu agradeço muito a tudo que eu passei, porque sou a pessoa que sou por causa disso tudo, né? Então eu acho assim que realmente me lapidou muito e me fez, eu acho que ser mais humilde, né? Eu acho que a gente jovem, a gente vai achando que a gente pode tudo e tudo tem que ser do jeito da gente, né? Principalmente na adolescência, né? Do jeito da gente, no tempo da gente, e eu acho que isso me fez ser mais tolerante, mais, né? Mais humana mesmo. Eu acho que eu sou uma pessoa muito diferente. Eu fui uma menina que eu fui muito mimada. Então, eu lembro da menina que eu fui, eu falo, meu Deus. Né? Então, assim, que bom. Agradeço muito tudo que eu passei, porque hoje eu sou uma pessoa melhor, né? Forjou seu caráter, né? E eu falo assim, a gente está aqui para todo dia ser melhor, né? Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje, né? Então, todo dia eu tenho que estar me lapidando. Se não for pelo sofrimento, né? Melhor ainda, se eu conseguir ter a consciência de melhorar como pessoa, mesmo sem estar sofrendo, né? Sim. Então, é aquele cuidado que a gente tem que ter naqueles momentos que está tudo muito lindo e maravilhoso, de não dar um passinho atrás e ser pior, voltar a ser pior, né? Então, assim,
ter a consciência sempre, estar muito consciente do que a gente está fazendo, de como é que a gente está lidando, como é que está lidando com as outras pessoas, né? E até com o sofrimento das outras pessoas, né? De ter um olhar mais... ou com as dificuldades, ou com os defeitos das outras pessoas, de ser mais tolerante, né? Então, às vezes, eu lido com muita gente... Com alunos, né? E você fala... Dai-me paciência, né? Então, assim, o quanto... porque cada um tá ali na sua luta, né? Nas suas dificuldades, e todo mundo tá ali, tá sendo lapidado pela vida, né? Então, se a gente conseguiu chegar a ter um pouquinho mais de consciência de que a vida é assim e de que, né, tem seus altos e baixos, então a gente tá sempre no presente e na consciência, né? De como é que nós somos, do que a gente é capaz, do que pode, do que não pode, dos nossos defeitos, porque a gente tem muitos, né? Então, puxa, tive uma reação assim, isso daí foi bom, não foi? Por que eu tive? Por que eu não tive? Então, de estar sempre pensando muito, né? Refletindo. Sim. Existe algo na sua vida que aponta a sua vida para algo que está além dela? Eu acho que assim, o propósito que eu me pus a fazer hoje é extremamente difícil, né? Trazer arte para uma cidade do interior, uma escola de arte, né? E outro dia mesmo, conversando com o Ricardo, que o Ricardo me contando, eu não estava em Marília, que há muitos anos atrás, Marília foi uma cidade muito forte em arte, né? Cinema, música, né? Cinema, arte, e que perdeu isso tudo, né? Verdade. E daí eu falei, quando o Ricardo me contou isso, eu falei, puxa, por que não pode ter novamente isso tudo em Marília, né? E foi aí que eu coloquei para mim esse propósito de trazer, que é dificílimo. Eu sei que vai ser difícil. Talvez eu não esteja aqui mais, né, para conseguir isso daí. Mas esse comecinho, eu acho que isso daí hoje é meu propósito e é para onde eu tenho caminhado. Não importa o quão difícil seja, eu acho que é o que a gente conversou, a gente tem reunido pessoas... E isso a gente vai se fortalecendo e a gente vai conseguir construir algo assim bacana dentro da cidade. Então, para a sociedade, né? Eu acho que isso que você falou é a essência, porque é um movimento que extrapola a relação só do interesse em criar algo bacana. Mas é uma relação genuína de amor. Então é o que você falou assim, independente o tempo que isso vai levar, independente se dos recursos, você vive esse movimento porque você ama isso. Então, uma vez fazendo alguns estudos, é uma coisa que eu gosto bastante de estudar, sobre a questão vocacional, né? Que eu acredito que todo ser humano ele tem uma vocação, todos. E aí, pensando sobre o que é vocação, né, de todo ser humano, a vocação ela envolve aquilo que é visceral, né, que é aquilo que você não imagina você viver a sua vida sem fazer. Então, olhando, né, e a gente compartilhando da sua história e esse movimento, isso é amor. Então, é uma entrega que extrapola qualquer relação comercial, de alcance, inclusive, né, da cidade. Mas não, eu faço porque eu amo, eu faço porque isso é visceral em mim, isso faz parte de quem eu sou como ser humano. Então, eu acho que quando a gente realmente vive isso, né, como uma vocação, a gente entende essa vocação que a maior de todas é a vocação do amor, de viver aquilo. Eu acho que a gente realmente começa a impactar, às vezes ali, um pequeno grupo, ser impactado por esse pequeno grupo
E um movimento começa com uma semente, né, Cláudia? Uma semente que a gente tem que lançar, regar, esperar germinar. Às vezes uma semente que a gente lança, às vezes nem germina. A gente precisa plantar novas. Mas eu acho que todo esse movimento, né, da arte que você tem trazido, não só com as oficinas, mas com a escola, e de trazer uma percepção até cultural, né, de uma abertura para a sociedade, ele precisa e deve continuar como uma forma realmente de entrega de amor, de sinceridade, de alegria, porque a gente, né, eu já participei de algumas oficinas, a gente tem projetos juntos, e o quão é legal ver as pessoas felizes, as pessoas se descobrindo, é uma troca. Às vezes, no momento em que a gente está junto, a gente olha e fala assim, quanto isso é divino, porque às vezes uma coisa que é singela num processo criativo, a gente fala assim, Deus está aqui, isso é perfeito, é o imperfeito que é perfeito. Então, esse movimento, né, eu acredito e valorizo muito. E eu acho que isso que você tem criado, ele já faz parte de um legado, né? Que é o que você falou, as marcas que eu vou deixar até quando eu não estiver mais aqui, né? Quando eu olhar para trás, o que eu deixei para o mundo e para a vida das pessoas. Então, que esse movimento continue mesmo, né? Acontecendo não só lá, mas que isso reverbere para os alunos. Sim. Os alunos levarem isso para suas casas e das casas para as escolas para os empresários, os empresários também estarem abertos, né, para esse tipo de olhar, e isso vai criando um movimento de resgate para uma coisa que foi perdida, né? Então, Marília realmente teve isso muito forte. A gente percebe que isso ainda tem essa força, a gente tem muitos artistas, né, aqui. E então, assim, muito legal isso que você está criando. Eu acho que isso é só uma semente que é muito potente de algo que tá realmente, já está impactando a vida de muitas pessoas, já impactou minha vida e continua. E isso é lindo, parabéns assim, pelo trabalho. E isso, eu tenho plena convicção de que isso é a sua vocação. Então, é servir a vida das pessoas de forma sincera, em amor, através da arte, né? Então, realmente, muito legal. Legal. Obrigada. Eu acho que é isso. Eu quis plantar essa sementinha, mas eu preciso de um monte de gente ajudando a cuidar, cultivar, regar, né? A gente ali revolver a terra, e isso a gente vai fazendo junto, né? Sim. Então, eu acho que talvez eu tive o sonho e enxerguei uma coisa, algo lá longe que a gente pode construir grande e potente, mas é junto com todo mundo, né? Não vou fazer isso nunca sozinha. Sim. A gente precisa desse coletivo aí que a gente vai conseguir fazer algo bem bacana. Isso. E até para a gente pensar, eu gosto muito de pensar de forma simbólica, né? Em algumas coisas. E eu vejo a figura do beija-flor. Aqui a gente tem vários, né? Inclusive beija-flor que já criou ninho aqui, já teve filhotinho aqui, muito legal. E eu vejo o beija-flor como um símbolo disso que você falou. Porque o beija-flor é um dos maiores polinizadores da natureza. Então, ao mesmo tempo que ele tira o pólen da flor, ele distribui em outro lugar. Então, é uma disposição realmente natural e é genuína de eu tenho algo aqui, estou tirando daqui, mas eu não retenho, eu passo, eu levo adiante. Então, esse semear, né, de realmente semear ideias, processos criativos e artísticos, eu acho que impacta não só a nossa vida, mas a vida de todo mundo, né, Cláudia? Então, que realmente não só o projeto da galeria e da escola, mas que esse movimento da cidade
continue a polinizar a vida das pessoas de forma bela, de forma sincera e honesta, né? Acho que é isso. E a gente está vivendo um momento da cidade que muita coisa está acontecendo. Sim. Então a gente tem o SESC que vai Nossa, inaugurar. é verdade. Então é tá uma às portas já, né? potência gigante. É verdade. Então a gente vai ter acesso a muita coisa que não tinha. Então assim, E até os movimentos culturais de teatro, a gente está tendo uma força maior nisso, né, Cláudia? Do jazz, Do que jazz, é lindo, o verdade. trabalho deles. Então assim, isso tudo vai fomentando e um vai inspirando o outro e dando força para, puxa, vamos fazer acontecer, né? Então eu acho que realmente a gente vai conseguir. Legal. Cláudia, tenho que te agradecer, né, por a gente primeiro caminhar junto, né? A gente não consegue às vezes ter tanto tempo, né? Mas sempre que a gente está junto é muito legal. Os nossos projetos paralelos também, né? Projeto Dom em Arte. Então, te agradecer realmente por tudo aquilo que você já tem feito pela nossa cidade, por esse seu movimento. E desejar também que isso realmente continue, né, vivo e impactando a vida das pessoas. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, foi muito legal ouvir um pouquinho da sua história, né, da sua relação da arte já na infância, né, como algo que já existia dentro de você. Obrigado por compartilhar de forma tão sincera aquilo que você acredita e é sempre bom a gente estar junto. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Samuel. Uma delícia sempre. E isso fortalece muito, ver outras pessoas com a mesma intenção, com o mesmo desejo. A gente está junto sempre. Obrigado. A gente vai conseguir fazer um movimento bonito na cidade. Legal. Né? Obrigado mesmo. Obrigada.